Seja muito bem-vindo ao Círculo Celeste. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos recantos mais escuros e misteriosos do cosmos para explorar uma das maiores perguntas da ciência moderna. O que, afinal, mantém o universo unido? Quando olhamos para o espaço com nossos telescópios mais poderosos, vemos galáxias girando a velocidades espantosas, enxames de galáxias se mantendo coesos, e estruturas colossais de matéria que se conectam como teias no vácuo do universo. Mas algo não bate. A quantidade de matéria visível simplesmente não é suficiente para explicar tudo isso. E é aí que entra em cena a enigmática matéria escura. Invisível, indetectável diretamente, e ainda assim absolutamente essencial para que o universo como o conhecemos funcione. Mas o que é essa matéria escura? Como sabemos que ela está lá, se não podemos vê-la? E por que os cientistas estão tão obcecados em encontrá-la? Nessa jornada, vamos passar por experiências em laboratórios subterrâneos, telescópios espaciais, colisores de partículas e as fronteiras teóricas da física. A matéria escura não é apenas um detalhe, é a peça-chave de um quebra-cabeça que pode mudar toda a nossa compreensão do universo. Prepare-se para uma aventura que mistura ciência de ponta, grandes mistérios e um toque de ficção que pode, quem sabe, não ser tão ficção assim. Vamos juntos desbravar o invisível. Porque, como diria Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência de ausência. E talvez o maior segredo do universo esteja escondido justamente naquilo que não podemos ver. A história da matéria escura começa com algo aparentemente simples, a observação do movimento das estrelas. Em 1933, o astrônomo Fritz Zwick analisava o movimento de galáxias no aglomerado de Coma. Ele percebeu que a massa visível das galáxias era insuficiente para mantê-las gravitacionalmente ligadas umas às outras. Era como se houvesse uma massa invisível mantendo o grupo unido. Ele chamou isso de matéria escura. Mas Zwick foi praticamente ignorado por décadas. Foi apenas nos anos 1970 que a ideia voltou com força, graças ao trabalho de Vera Rubin. Ao estudar a rotação de estrelas em galáxias espirais, Rubin esperava ver as estrelas mais distantes girando mais devagar, como os planetas do Sistema Solar. Mas o que ela encontrou foi surpreendente. As estrelas externas giravam tão rápido quanto as internas. E isso era impossível, a menos que houvesse muito mais massa do que se via. Essas evidências foram se acumulando com o tempo. Não só galáxias individuais, mas também galáxias em grupo e até estruturas maiores como superaglomerados exibem comportamentos que só podem ser explicados pela presença de uma matéria invisível, que responde à gravidade, mas não à luz. Imagine um carrossel girando. Quanto mais longe do centro, mais devagar você deveria ir para não ser arremessado. Mas no universo, esse carrossel galáctico parece ter cinto de segurança invisível segurando tudo em alta velocidade. Esse cinto seria matéria escura. E mesmo sem vê-la diretamente, suas pegadas estão por toda parte. A matéria escura não é feita dos mesmos átomos que compõem você, eu, as estrelas ou os planetas. Ela é, ao que tudo indica, uma forma completamente diferente de matéria. E aqui entra o grande dilema. Sabemos que ela existe por seus efeitos gravitacionais, mas não conseguimos detectá-la com os nossos instrumentos convencionais. Ela não emite luz, não absorve luz, não reflete luz. É como tentar ver o vento. Você não o enxerga, mas sabe que está ali porque ele mexe as folhas. No caso da matéria escura, o que se mexe são as galáxias. Diversas teorias surgiram para tentar explicar sua natureza. Uma das mais populares é a ideia de que a matéria escura é composta por partículas chamadas WIMPs, do inglês, partículas massivas com interação fraca. Elas interagiriam muito pouco com a matéria comum, o que explicaria por que são tão difíceis de detectar. Outra hipótese são os axions, partículas extremamente leves, previstas teoricamente, mas nunca observadas. E ainda há quem sugira que talvez não seja matéria nenhuma, mas sim que a teoria da gravidade de Einstein precise ser modificada em escalas maiores. Tudo isso mostra o quanto ainda estamos tateando no escuro, literalmente. Então como caçar algo que não brilha, não reflete, não absorve e não interage com quase nada? A resposta está em experimentos extremamente sensíveis. Alguns estão enterrados a quilômetros de profundidade, em minas ou cavernas, protegidos da radiação do espaço e da Terra. Lá, os cientistas esperam que uma partícula de matéria escura, por puro acaso, interaja com o núcleo atômico e deixe um rastro detectável. Experimentos como o Shannon, o Nux Zeppelin e o Panda X estão na linha de frente dessa caça. Até agora, nenhum deles encontrou algo definitivo, mas cada resultado ajuda a refinar as buscas, descartando possibilidades e estreitando o cerco. Há também tentativas de produzir matéria escura em laboratório. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, na Suíça, tenta criar condições semelhantes às do Big Bang para ver se essas partículas exóticas aparecem. E também usamos telescópios espaciais, como o Fermi e o Hubble, para estudar efeitos da matéria escura na formação das galáxias e na radiação cósmica de fundo. Aliás, se você chegou até aqui, aproveita para deixar seu like e se inscrever no Círculo Celeste. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo científico de qualidade para você. Bora seguir viagem no universo? A matéria escura pode ter
desempenhado um papel fundamental na formação do universo como o conhecemos. Logo após o Big Bang, o universo era um caldo quente e homogêneo. Com o tempo, pequenas flutuações gravitacionais deram origem a aglomerados de matéria. E aqui entra a matéria escura. Por não interagir com a radiação, a matéria escura começou a formar estruturas antes da matéria comum. Ela agiu como uma espécie de esqueleto gravitacional sobre o qual os átomos puderam se agrupar. Isso explica por que as galáxias não estão espalhadas de forma aleatória, mas organizadas em uma espécie de teia cósmica. Simulações computacionais mostram que, sem matéria escura, o universo seria completamente diferente. Provavelmente não haveria tempo suficiente para as galáxias se formarem antes que a expansão acelerada do universo as afastasse demais. Em outras palavras, sem matéria escura, talvez nós nem estivéssemos aqui para falar sobre isso. E o mais interessante, ao estudar a distribuição da matéria escura, podemos reconstituir a história do universo. Ela funciona como um mapa antigo, revelando as rotas pelas quais a matéria comum viajou para formar tudo o que vemos hoje. Apesar de todos os avanços, a matéria escura ainda é um mistério. Novas gerações de experimentos estão sendo projetadas para detectar interações cada vez mais fracas, e cientistas estão apostando em abordagens inovadoras, como o uso de materiais supercondutores, redes de sensores quânticos e até mesmo o estudo de pulsares para identificar perturbações causadas pela matéria escura. Ao mesmo tempo, teorias alternativas tentam explicar as observações sem invocar uma matéria invisível. Modificações na teoria da gravidade, como a MON, sugerem que talvez precisemos repensar as leis fundamentais da física em escalas cósmicas. Mas essas ideias ainda enfrentam muitos desafios para explicar o conjunto completo de evidências. E se estivermos olhando para o problema de forma errada? E se a matéria escura for apenas a ponta de um iceberg muito maior, que inclui também a chamada energia escura? Afinal, juntos, esses dois componentes invisíveis representam mais de 95% de tudo que existe no universo. A busca pela matéria escura não é apenas uma caça a uma partícula, é uma investigação profunda sobre a própria natureza da realidade. E o que vamos descobrir pode mudar para sempre a maneira como entendemos nosso lugar no cosmos. Chegamos ao fim dessa jornada pelo invisível. Vimos como a matéria escura surgiu como uma ideia incômoda, mas necessária, para explicar o comportamento das galáxias. Conhecemos os cientistas que a defenderam, os experimentos que tentam caçá-la e as teorias que buscam compreendê-la. Mais do que um problema de física, a matéria escura é um convite à imaginação. É um lembrete de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda sabemos muito pouco sobre o universo. Ela nos mostra que o desconhecido não é um obstáculo, mas uma ponte para novas descobertas. E é por isso que a ciência é tão fascinante. Ela não se contenta com respostas fáceis. Ela nos ensina a fazer perguntas melhores. E a matéria escura, com todos os seus mistérios, é uma das melhores perguntas que já fizemos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos curiosos e se inscreva no Círculo Celeste. Tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Obrigado por assistir, e até a próxima jornada!